Bom dia, abençoados, a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra do Senhor está lá em 2 Reis 20. Essa palavra que nós vamos ver é a palavra vindo direto do trono do céu para a sua vida. Porque a última palavra é de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Altíssimo, Ele é dono da nossa vida. Então vamos lá. Alguém já te falou hoje, Jesus te ama? Não? Amém. Então Jesus te ama, eu também, em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia aí lá em 2 Reis, capítulo 20. Vamos ver aqui a doença de Ezequias e essa cura maravilhosa. Então vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa. Essa casa que ele está se referindo ao coração. Se você está com mágoa de alguém, perdoa, libera o perdão, não fica guardando mágoa não, porque mágoa só atrai coisa ruim, né? A falta de perdão só atrai coisa ruim, atrai doença, né? Só atrai coisa ruim para a nossa vida. Então libera o perdão, tira essa mágoa do seu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, amém? Então vamos continuar aqui. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, né? Então ele falou para o Senhor: lembra-te, Senhor. Quem quer receber uma notícia ruim? Ninguém, né? Quando a gente recebe uma notícia ruim, o que acontece com a gente? A gente fica triste. Então ele foi, virou o rosto para a parede e votou ao Senhor, né? Ele falou para o Senhor lembrar de como que ele era fiel, de quanto ele foi fiel, né? Quanto ele foi reto, quanto ele andou certo nos caminhos do Senhor. E ele pediu para Deus se lembrar, não é que a gente tem que ficar lembrando a Deus, não. Porque andar certo, andar nos caminhos do Senhor é o nosso dever. É o dever do cristão fazer as coisas certas. Não existe essa coisa de pecadinho e pecadão, não. É tudo pecado, né? E não é porque os grandes heróis da fé pecaram no passado que nós temos que pecar, não. Nós temos que fazer as coisas certas, né? Nós temos que fazer as coisas certas, andar nos caminhos do Senhor. Se você fez errado, amém, você vai pedir Deus perdão, porque Ele é perdoador, Ele perdoa, né? Ele é galardoador. Muitas das vezes a gente é falho, a gente é ser humano, a gente erra, a gente peca, mas não quer dizer que você pecou, que você tem que continuar pecando, não, porque a mão de Deus, ela é pesada, né? Deus, ele é amor, mas ele também, a mão dele também pesa. E uma hora ele vai cansar, né? Ele é misericordioso, mas ele fica olhando: não, eu vou permitir Satanás tocar na vida dessa pessoa para ela ver que eu tô vendo o que ela tá fazendo, né? Vou permitir Satanás tocar ali e essa pessoa vai ficar marcada para ela saber que eu sou Deus. Então, ande fazendo as coisas certas, faça as coisas certas para tudo dar certo na sua vida. Amém? Então ele chorou muitíssimo orando pela parede e Deus ouviu aquela oração. Olha só como que Deus é misericordioso, né? Ele ouviu a oração de Ezequias, do rei Ezequias, né? Então vamos aqui no versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então a oração sincera, ela move o coração de Deus, né? Então seja sincero com Deus, abra o seu coração, porque a oração tem poder, né? A oração tem poder para mudar todas as coisas. Eu creio no poder da oração, você crê? Então ele chorou muitíssimo e Deus viu as lágrimas dele, que eram lágrimas sinceras. Então Deus mudou, não é que Deus voltou atrás, não, né? Deus mudou aquela sentença. Deus falou com ele que ia tirar a vida dele, que ele ia morrer, né? Colocou ali permitiu que chegasse uma enfermidade mortal, avisou ele, porque Deus avisa antes de acontecer, né? Deus avisou e ele
abriu seu coração, orou e foi sincero com o Senhor. Então Deus teve misericórdia e deu a ele mais uma chance, né? E é assim que o Senhor Jesus faz na nossa vida todos os dias. Ele nos dá mais uma chance. Mas não brinca não, porque Deus não é brinquedo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Amém? Então vamos continuar aqui, né? Vou ler aqui de novo. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Versículo 7. Disse mais Isaías, né? Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Olha como que Deus é maravilhoso, né? O profeta avisou e o profeta também foi né, levar ali uma solução para aquele problema, né? Fala aqui, tomai uma pasta de figos, tomaram, porque a úlcera, quando se encontra ela no começo, né? Para a medicina tem cura, mas quando ela está em estado avançado, para a medicina não tem cura, só para Deus. Porque eu conheço várias pessoas que já teve e assim, quando estava começando, né, e ali para a medicina tinha cura. Mas a última palavra é de Deus, quem dá a última palavra é Deus. E aqui a úlcera já estava em estado terminal, né, e ele ia morrer daquela enfermidade, mas Deus teve misericórdia dele e ele recuperou a saúde. É assim, né, que Deus faz na nossa vida quando a gente é fiel. Quando a gente é fiel, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o nosso coração. O homem vê por fora, o homem é falho, né? O homem olha, o homem julga, o homem olha, mas Deus não. Deus, ele vê o nosso coração. Então, se você é sincero nos pés do Senhor, continue, porque ele vai te honrar. Deus vai mudar a sua história, Deus vai te curar, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque Ele conhece o seu coração, né? Eu não posso ver, ninguém pode ver, mas Deus vê, né? Tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, só Deus pode mudar. Então eu passei por uma situação assim semelhante quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Vou contar aqui um breve testemunho. Eu tinha lá meus 15 anos de idade, né? Que todo mundo que está nos seus 15 anos está sonhando com a festa, né? Tá sonhando, mas eu venho de família muito humilde, então meu pai disse que era para eu escolher ou a festa ou uma viagem. Então eu escolhi essa viagem na época. Mas aí um tempo eu fazia muitos exames e eu sofria muito de anemia, né? Anemia, descobri uma bactéria no estômago e foi muito difícil essa época da minha vida, né? Eu tinha que ficar fazendo controle no médico 6 em 6 meses e tomando muitos remédios para anemia. Toda vez que eu ia ao médico, era várias cartelas de remédio, né, para conter aquela anemia. Mas eu tinha uma deficiência no meu organismo que eu não conseguia, né, o meu organismo não conseguia reter aquele ferro. E também o médico descobriu uma bactéria. Essa bactéria, os remédios são caríssimos, né? Na época já era caro, imagina agora, nos dias de hoje, né? Então, eu descobri isso aí e o médico foi fazer um exame lá para medir, né, o ferro. Só que o médico não era específico médico dessa área, então esse médico me deu uma notícia ruim, né? Me deu um diagnóstico errado. Ele falou para mim assim que eu ia morrer, né? Que eu ia morrer, que eu estava com uma doença mortal, que eu estava com uma doença ali, que eu ia ter que fazer transfusão de sangue, que com o tempo os meus ossos iam definhando, com o tempo eu ia parar ali na cadeira de roda, né? Imagina como que fica a cabeça de uma pessoa que recebe um diagnóstico desse. Então eu fiquei muito triste na época, só chorava o tempo todo. A minha família também ficou todo mundo assim, né? Meio, posso falar essa palavra, ficou meio todo mundo descontrolado a cabeça, porque todo mundo ficou achando que eu ia morrer. Todo mundo ficou preocupado e chorando, todo mundo chorava, minha mãe chorava, todo mundo chorava, eu chorava, porque eu fiquei numa cabeça, né, quase numa depressão, de tanto que eu chorava naquela época.
Mas eu tinha uma pessoa que orava por mim, né? Minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha foi a primeira a converter na casa do meu pai. E ela orava muito por todo mundo, né? Ela também chorava muito mais. A fé dela, nossa Deus, que fé era aquela. E a minha irmã orava, profetizava que não, que a última palavra era de Deus, né? Que Deus ia mudar aquela situação, que Deus ia curar. Mas então, né? E ela orava ali, dava uma palavra, mas eu não queria, né? E era Deus já chamando minha atenção, porque naquela época lá eu não era convertida, não. E Deus estava chamando minha atenção ali, mas só que eu não queria. E minha irmã orava por mim. Minha irmã orava de madrugada, e orava de manhã, e orava, né? E tinha uma fé em Deus. Aí aconteceu no dia que eu cheguei aí para Belo Horizonte. Tive que ir para Belo Horizonte fazer novos exames, só que chegando lá não precisou fazer novos exames, não. O médico pegou os exames que eu tinha, né? E eu fui com aquilo na cabeça, que eu ia ter que fazer transfusão de sangue no hospital, né? Hospital Hemominas. Então, aí cheguei lá, mostrei meus exames para o médico, falei que o médico da minha cidade tinha dado um diagnóstico, né? Aí Belo Horizonte, a cidade que eu fui levar os exames, o médico olhou e falou que não. Perguntou se o médico era médico novo, se era estagiário, porque aquele médico tinha dado um diagnóstico errado. Porque a doença que ele falava que eu tinha, ele falava que eu estava com anemia ferropriva. Mas eu não estava com essa anemia, eu tinha anemia só. Essa anemia que ele falou que eu tinha é por excesso de ferro no sangue. E eu tinha falta de ferro no sangue, né? O meu organismo não conseguia absorver o ferro. Ali mesmo eu dei graças a Deus, né? Porque eu ainda não conhecia Jesus, mas ficava falando com Deus que eu estava muito jovem, que eu não queria morrer, né? Eu não queria morrer naquela época. Eu falei muito com Deus, chorava, mas falava muito com Deus que não queria morrer, porque eu estava nos meus 15 anos ali, né? E então esse médico me deu o diagnóstico certo. Voltei para minha cidade, ele me deu uns panfletos, falou assim: eu falo com esse médico que ele tem que estudar mais, né? Ele tem que estudar mais, porque você não tá com essa doença, não. Então voltei eu para minha cidade com os panfletos, entreguei para ele, falei para ele que ele me deu o diagnóstico errado. Poderia eu até processar esse médico, né? Mas não. E o que eu fiz? Eu orei por ele, né? Para que Deus moldasse o coração dele, para que ele viesse estudar mais antes de dar um diagnóstico para uma pessoa, porque aquilo ali, nossa, acabou com parte daquele momento que eu estava vivendo ali. Eu fiquei muito triste, quase dei uma depressão, tanto que eu chorava, mas graças a Deus, no momento ali eu dei graças a Deus que o diagnóstico foi errado, né? Então eu quero falar com você, jovem hoje, que está aí pensando em tirar a sua vida, né? Está com depressão, está com crise de ansiedade, procura Jesus. Não estou falando de placa de igreja, não. Procure Jesus, porque só Jesus, só Deus pode mudar a sua história, né? E eu dei graças a Deus ali, porque eu estava com meus 15 anos, então eu queria viver mais. E quantos jovens estão querendo tirar a própria vida, né? Por causa de uma coisinha aqui, outra ali? Não, procure Jesus, porque Ele pode mudar a sua história. Talvez você está sentindo um vazio aí no seu coração. O Senhor Jesus, Ele pode preencher esse vazio que você está sentindo aí. Ele pode mudar isso tudo, pode te dar vida nova, pode dar alegria, pode te dar abundância, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa, porque, nossa, conhecer a Deus foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz até hoje. Eu sou muito grata a Deus por Ele ter me escolhido. Qualquer dia eu vou contar o meu testemunho, na permissão de Deus, vou contar meu testemunho, como foi que eu me converti, como que eu conheci Jesus, o que eu tive que passar para conhecer Jesus, né? A nossa vida não é fácil, mas com Jesus nós vencemos todas as coisas, amém? Então esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. Procure Jesus. Procure Jesus, que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, é grandioso, Ele é rico em misericórdia, Ele pode todas as coisas, né? Nós temos que viver um dia após o outro, porque o amanhã a Deus pertence. Mas eu deixo esse recado aqui: procure Jesus, amém? Então vamos continuar aqui. Então, versículo 7, né? Disse mais a Isaías, né? Eu vou ler de novo. Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então ele recuperou, né? Deus acrescentou, e aqui mais abaixo fala que Deus acrescentou ainda, né? Muitos mais dias de vida
para a vida dele. Então vou ler aqui o versículo 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Versículo 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra diante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Tem uma parte aqui que nos fala que o Senhor Jesus acrescentou ainda mais 15 anos, na vida do rei Ezequias ali. Então ele ficou feliz, que Deus abençoou ele, curou, abençoou, e ele viveu ali mais 15 anos, É o que a Bíblia nos fala aqui. E eu deixo essa mensagem para você hoje, e peço que você confie em Deus, porque a nossa confiança tem que estar sempre em Deus, A nossa confiança tem que ser total em Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas. Então, um grande abraço da missionária Graziele. E assim, na oportunidade, voltarei com a próxima palavra aqui, abençoada, na direção de Deus, sempre na direção de Deus, porque eu não sou perfeita, sou falha, sou ser humano, mas uma coisa, Deus conhece meu coração e eu ando sempre na direção de Deus, Então aqui um grande abraço da missionária, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, amados.